Você sabia que o rock and roll, esse estilo musical que a gente tanto ama, foi originado por uma mulher? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ooh, this little light of mine, I've got to let it shine. Muito antes de Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Little Richard, B.B. King ou mesmo Bob Dylan e Johnny Cash, uma guitarrista lá da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deu os primeiros passos desse estilo musical que atravessou gerações e está entre os mais queridos do planeta. Ao contrário do que diz a música Raul Seixas, o rock não tem um pai e muito menos é o diabo. Sim, uma mulher de origem cristã e que incorporou a sua raiz gospel com outros ritmos como o blues e assim conquistou e marcou seu nome na história da música e consequentemente do rock and roll. Trata-se de Sister Rosetta Tharpe. Hey galera, sejam bem-vindos ao canal Olhar Alternativo, o espaço onde eu falo de cultura nerd e também de rock and roll. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu trago para vocês a história de Sister Rosetta Tharpe, guitarrista que esbanjava talento e mudou a história da música ao apostar na música gospel aliada a outros estilos, influenciando posteriormente diversos músicos para a evolução do rock and roll. E por isso essa grande mulher vai ser homenageada hoje aqui no canal. Acompanhe a história dela depois da vinheta. Sister Rosetta Tharpe tinha um grande talento em cantar, tocar guitarra e também compor. E esses foram os pilares para que ela evoluísse a sua musicalidade e assim inspirasse na criação do rock que foi seguido ao longo das décadas. Quando a gente fala em história do rock, muitos lembram de Chuck Berry, de Little Richard, de B.B. King, mas muita gente ainda não sabe da história da Sister Rosetta. E vamos combinar que é muito injusto falar que o rock se popularizou a partir da década de 50, ao unir o estilo negro do rhythm and blues com o country dos brancos e assim se popularizar na voz de Elvis Presley. Mas na verdade teve uma história longa por trás disso, da Sister Rosetta, que uniu muitos elementos, todos esses elementos na sua música, junto com o seu talento para compor e tocar. E desde muito cedo, essa mulher já mostrou-se uma voz poderosíssima e grande habilidade no instrumento, o que a fez destacar no cenário musical cristão da Carolina do Sul, estado onde ela nasceu, e assim posteriormente, ela foi se popularizando no meio musical dos Estados Unidos. Mas agora eu vou falar um pouco da biografia da Sister Rosetta Tharpe. Nascida no dia 20 de março de 1915 na cidade de Greenville, Carolina do Sul, Rosetta Tharpe se popularizou ainda nos anos 40, quando misturou as letras de música gospel com a sonoridade do blues e do country, em uma ousada quebra de barreira entre a música cristã e secular. Com apenas 4 anos de idade, ela começou a se apresentar e era conhecida como a Little Rosetta Number, The Singing and Guitar Player Miracle. A Rosetta acompanhava sua mãe, Kate Number, que tocava bandolina na igreja. E desde a infância ela teve um contato com o blues e o country. Ainda no final da década de 20, ela apresentava música gospel publicamente, mas segundo relatos ela tocava escondida. Essa mistura ousada do country e do blues com o gospel, que na época para os músicos mais conservadores seria um grande escândalo, e por isso ela fazia de forma escondida e de maneira pública ela tocava música cristã. Mas com o passar do tempo, essa criação nova, esse estilo novo que a Sister Rosetta que tocava unindo os gêneros, começou a ficar muito mais forte em sua musicalidade quando ela tocava a sua guitarra Memphis. Então não foi difícil ela começar a se destacar, né, o seu grande talento entre o meio
cristão nos Estados Unidos. Então, anos mais tarde, ela se casou com o pastor Thomas e se mudou para Nova York. E no ano de 1940, gravou pela primeira vez 4 faixas numa gravadora, a Decca Records, acompanhada da orquestra Luke Millinder. E a forma que a Sister Rosetta cantava com o poderoso vocal gospel, aliado à forma que ela tocava guitarra que transpirava blues com solos inspiradores e riffs marcantes, acabaram chamando a atenção de muitas pessoas em Nova York. All in this room, there is music in the air. I wonder what the world would do if we didn't have music. It would be so sad if there wasn't any music. We would be sad, sad, sad if there was no music. E além disso, Sister Rosetta era uma das poucas mulheres negras a tocar guitarra e cantar na década de 20 do século passado. E as gravações da Rosetta acabaram causando furor entre o público que ainda não tinha contato com a música cristã. E faixas como Rock Me e This Train acabaram se tornando muito populares, se tornaram hits entre o público que nunca havia tido contato com a música gospel. E nos anos 50, quando Elvis Presley foi coroado o rei do rock, Sister Rosetta já estava na estrada há muito tempo e sendo pioneira naquilo que se popularizou nos Estados Unidos. Porque com o seu jeito autêntico de cantar e tocar, ela conquistou muita popularidade entre as décadas de 30 e 40. A música Strange This Happen Every Day, gravada em 1944, foi a primeira música gospel a figurar no top 10 da Billboard. E apenas no ano de 2018 ela foi inclusa ao Rock and Roll of Fame. Passou a ser lembrada como um influente dentro do rock devido ao trabalho de historiadores. You know it did, didn't it? Oh, oh yes, how it rained. I said it rained, children. Rain, oh yes. Mas apesar disso, não é difícil encontrar entrevistas com os grandes pioneiros do rock, como o próprio Chuck Berry, B.B. King, Johnny Cash, ou então músicos que estouraram mais posteriormente, como Robert Plant, do Led Zeppelin, que apontam a Sister Rosetta Tharpe como a sua grande influência. Inclusive, tem boatos que o próprio Elvis Presley escutava ela na infância e juventude e não perdia as suas músicas, e isso foi uma grande inspiração para a sua carreira. Outro detalhe também interessante é que ela tocava guitarra Memphis SG, que aí foi muito adotada entre os músicos do rock. Entre os mais populares está o Angus Young, do AC/DC. A Sister Rosetta foi pioneira em muitos sentidos. Aos 23 anos, com esse contrato com a Decca Records, ela foi a primeira musicista cristã a estar em uma gravadora do meio secular. Só que com este acordo ela precisou mudar o rumo das suas músicas, né? Deixando de ser louvores para ser música considerada mais secular. Mas isso não diminuiu a sua popularidade. Inclusive, ela começou a cantar na famosa nightclub Cotton Club, onde se apresentava artistas como Cab Calloway, Billie Holiday e muitos outros. E apesar de ser uma época de muita hostilidade e segregação racial, onde havia estabelecimentos só para brancos, os grandes músicos do Cotton Club eram todos negros. Ou seja, o público amava ouvir os sucessos da Sister Rosetta, e isso foi uma grande quebra de barreiras, tanto de gênero quanto de racial. Isso é uma grande inspiração para muitos músicos até os dias de hoje. A qualidade da Sister Rosetta, que não abandonou suas raízes gospel, foi tanta que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial ela continuou cantando e gravando, sendo um dos únicos artistas gospel autorizados a gravar para os soldados no exterior. Isso porque ela era a favorita dos soldados negros do exército. A sua canção de 1944, Strange Things Happen Every Day, é conhecida por muitos no meio musical como a primeira gravação de rock and roll.
E não apenas musicalmente, mas a questão dessas atitudes de quebrar barreiras, seguir o seu próprio estilo, ser autêntica e não se limitar, foi também uma grande inspiração da Sister Rosetta para os músicos posteriormente. No ano de 1963, infelizmente, após a morte de sua mãe, ela entrou na depressão e sua saúde começou a ficar mais frágil, agravando seu quadro de diabetes e inclusive levando à amputação de uma de suas pernas. No ano de 1973, Rosetta morreu na Filadélfia aos 58 anos por complicações desta doença. O último vídeo que se tem de Rosetta é de seu show em Copenhague, na Dinamarca. Em 2008, o governador da Pensilvânia declarou feriado no dia 11 de janeiro pelo Sister Rosetta Tarpless Day. No ano de 2007, seu nome foi induzido ao Blues Hall of Fame. Sim, galera, não há dúvidas da grande influência da Sister Rosetta e muita gente ainda não reconhece ela, não a reconhece ou não conhece a sua história como a pioneira, a criadora do rock and roll. Então, galera, não há dúvidas sobre a grande influência da Sister Rosetta Tarp para nós mulheres. E para mim, em especial, ela é uma grande inspiração. Por isso, além do Dia Internacional da Mulher, o mês de março também seria o mês que ela completaria 107 anos se fosse viva hoje. E para mim ela é uma grande inspiração, uma grande representação do dito empoderamento feminino, onde ela, em plena década de 30, onde havia grande segregação racial e o mundo também era muito mais injusto com nós mulheres, ela não se limitou, pegou a sua guitarra, o seu talento e mostrou ao mundo a sua música, sem deixar suas influências de lado, quebrando barreiras, quebrando padrões, sendo ela mesma. E com essa mensagem de inspiração, eu quero desejar para todas nós, mulheres, um dia muito especial hoje. Um dia de homenagem, de reconhecimento e de muita evolução em nossas vidas. Desejo meus parabéns a todas as inscritas e seguidoras do canal. E posso dizer que nós, mulheres, sim, podemos ser o que quisermos. Basta a gente querer e acreditar. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo do canal. Feliz Dia da Mulher para vocês e até a próxima. Valeu!